Todos, boa noite aí a mais uma aula, mais uma noite aí com o nosso direito constitucional, né? Vamos dar sequência aí aos nossos estudos, vamos avançar como a gente vem avançando, né, no mesmo padrão. E antes da gente começar a aula, sempre aquele recado importante que eu falei semana passada, vou repetir hoje e vou repetir semana que vem, né? A questão da prova ou da avaliação bimestral, né? Então, o que acontece do dia 1º ao dia 7 de outubro é a semana de provas. Como a gente está no formato online, serão avaliações online também via sistema, via portal do aluno, tal como, né, a gente está fazendo as aulas. O que acontece? Então, né, do dia 1º ao dia 7 é a semana de provas. A nossa aula é quarta-feira. Dentro dessa semana, do dia 1º até o dia 7, a quarta-feira caiu bem no dia 7, né? Então, nós, ou vocês, né, terão aí a última prova, vamos dizer assim, essa dessa disciplina que cai exatamente no dia 7, né? Então, a avaliação bimestral de vocês, dessa disciplina, Direito Constitucional 2, vai ser realizada dia 7. Dia 7, vocês vão entrar no portal do aluno, né, lá no AVA, no ambiente virtual, e vocês vão procurar lá no menu à esquerda aquele item de avaliação do primeiro bimestre, tá? Então não vai ter aula nesse formato, né? A gente não vai ter live, não vai ter exercício, não vai ter conteúdo nessa 10ª semana, né, que está lá no portal do aluno. Nessa 10ª semana, vocês só vão ter essa avaliação do primeiro bimestre para fazer. Essa avaliação vocês têm que fazer durante o horário em que a gente, como se a gente estivesse em sala de aula, né? Então, o que acontece? Essa avaliação ela vai abrir no dia 7, às 19h15, e vai fechar no dia 7, né, às 22 horas. Então, fiquem atentos aí, porque nós temos, né, essa avaliação, e vocês vão ter um tempo limitado, e vocês vão ter aí esse detalhe de que ela vai ter um prazo, né, vocês vão ter 3 horas ali para fazer, não fez, vai ter esse problema, né, o problema da avaliação fechar, e aí você não vai conseguir fazer a avaliação, né, simples assim. Se não fizer no horário, né, estipulado durante a aula, né, que é a nossa aula, simplesmente vai bloquear, assim como está bloqueando, né, assim como está bloqueando aí as atividades, deu aquele horário, deu aquele período, ela vai fechar, você não consegue mais fazer. Ah, professor, mas eu não tive, minha internet caiu, né, eu tive que viajar, eu tive um problema na família, eu estava doente e tudo mais. É um problema, né? É um problema, a faculdade aí ela não tem mais segunda chamada, né? Então não adianta, nem com atestado, nem com justificativa, nem nada disso, não vai adiantar, não tem como reabrir, não tem como refazer uma avaliação para o aluno que não fizer a avaliação do primeiro bimestre. Então fiquem atentos aí, assegurem aí que vocês, né, vão estar em casa, vão estar fazendo aí essa avaliação. O que acontece, eu já lancei lá no sistema as questões, tá? Então, as questões, elas já foram lançadas, óbvio que vocês não conseguem ver ainda, né, não está aberto para vocês, mas elas já foram inseridas, eu já parametrizei lá no sistema, e vocês vão ter aí 10 questões, todas de múltipla escolha, né, então são 10 questões de múltipla escolha, todas elas vão trazer alternativa A, B, C, D e E, né, então são 5 alternativas, e aí vocês vão assinalar a correta, né, vão assinalar a correta, assim como vocês vêm fazendo essas atividades aí de frequência. Qual que é o detalhe, né, essas atividades de frequência, elas são aí, né, vocês já perceberam, de certa maneira é um copia e cola aí dos slides, é muito mais para ver, né, e conseguir perceber se vocês baixaram o material e deram uma passada de olhos, pelo menos,
nesse material, né? Então, não tem lá muito segredo para responder as atividades de frequência, muito embora, né, a gente acha que é simples, é tranquilo, mas tem muita gente que está errando, né, as respostas. Então, é tranquilo para quem leu e percebeu e fez com atenção. Quem fez de qualquer jeito, muitos estão errando. Mas, enfim, a atividade de frequência né, o espelho, né, ou alguma parte exatamente do slide que eu estou projetando. A prova não vai ser assim como moleza, não. Tá? Então, essa prova, essa avaliação bimestral, ela terá questões elaboradas aí que vão exigir raciocínio de vocês. Tá? Então, na semana que vem vai ser a aula anterior à prova, né? Vai ser nossa última aula anterior à prova. Eu vou fazer aí um reforço, né? Eu vou, de certa maneira, comentar o que vocês precisam focar aí. E a sugestão é que vocês, de alguma maneira, pelo menos deem uma lida aí nesse material, né? No material de apoio ou naquilo que vocês puderem, se vocês tiverem tempo de rever as aulas, né, tá tudo gravado, tá tudo lá no YouTube, no portal de aluno também. Então, a dica é que vocês deem uma estudada, tá? Porque se vocês simplesmente chegar e sentar, agora eu vou fazer a prova, vocês vão perceber que vocês vão patinar, porque são questões daquelas que vocês me conhecem, né? Vocês tiveram aula comigo em sala de aula, são questões daquele nível. Óbvio, vocês estão em casa, vocês podem consultar o Google, né, que sempre é uma fonte importante, mas essas questões, a rigor, elas não estarão no Google, né, então fiquem atentos aí que vai ter questões, por exemplo, né, dadas alternativas, aí vem lá, né, julgue os itens verdadeiros, né, e aí vai ter 5 afirmações lá para você avaliar. Então, veja, são questões mais elaboradas, vocês não vão conseguir responder em 15 minutos e ir embora, não, tá? Então, por isso que eu digo, né, eu vou ressaltar isso semana que vem, evitem de fazer essa prova no celular, tá? Evitem, porque vocês vão se atrasar e vocês vão se embananar aí ao fazer, né, no celular, porque é bem limitado, né, a gente sabe. Então, procurem aí um computador, né, um acesso bom à internet para vocês resolverem essas questões lá no dia 7, né, lá no dia 7. Então, nós temos aula hoje, temos aula semana que vem, e depois, dia 7 aí, essa atividade. Até lá no dia 7, nós temos aula hoje, semana que vem, e aí fica o recado também de que toda semana continua tendo atividade de frequência, né? Então, a gente já liberou, já está liberada a atividade de hoje, inclusive, e lembrando que ela sempre tem aí um prazo de 48 horas para vocês responderem, né? Então, liberou hoje, vai fechar na sexta-feira, aí, às 23h59. Tá? Então, está tudo já online aí para vocês. Se vocês já sabem, né, mas a gente sempre reforça, essas atividades de frequência vão valer 40% da nota, além da frequência, né? Então, na semana de provas, eu vou fazer esse lançamento de toda a frequência, de todas essas atividades aí semanais que vocês estão fazendo, e aí vocês já conhecem o sistema da faculdade, vocês sabem que eu não consigo lançar lá separado, né, a nota da prova com a nota dos trabalhos, ou dessas atividades de frequência. Eu consigo lançar só um valor cheio, né, de 0 a 100 lá. Então, o que acontece? No dia 8, né, que é quinta-feira, logo no dia seguinte, aí, a semana de provas, eu vou, aí é tudo, né, no sistema, eu consigo fazer um relatório das provas, né, quem acertou, quem não acertou, isso vai sair tudo automático, acaba facilitando a correção, né, só dá um comando aqui, ele me traz em Excel, mas enfim, dia 8 eu vou lançar as notas já com a nota cheia, né, nota cheia no sentido de somar trabalho, né, atividade de frequência, com a avaliação bimestral, tá? Então, vocês já vão saber aí no dia 8, além das faltas, né, então as faltas aí, cada semana que você não responde as questões, são 3 faltas, tá? Então, fiquem atentos aí que essas faltas, elas são volumosas, né? Cada dia que você não vem, são 3. Não responde, são 3. Bom, então, dado esse recado aí de novo, semana que vem a gente fala mais da prova,
aí eu vou falar com um pouquinho até mais de calma sobre a prova, porque vocês têm que focar, né, de certa maneira, eu sei que pouquíssimos de vocês vão estudar como se fosse para uma prova, né, em sala de aula, mas a recomendação é sempre válida, né, e pertinente, porque as questões não são lá copia e cola, tá? Então fiquem atentos com isso. Bom, vamos para o conteúdo de hoje, né? Chega de recados. O conteúdo de hoje, eu vou apresentar aqui o material de apoio, sempre está lá para vocês baixarem. A gente vai falar hoje, a gente vai continuar naquela historinha de processo legislativo, né? Então, o que, que a gente fez semana passada? Semana passada, a gente pegou e viu como que é o rito das leis ordinárias, né? Então, vai lá, a propositura, vai de uma casa, vai para outra, né? Da Câmara vai para o Senado vai para o presidente pode devolver, depois o presidente pode sancionar, ele tem um prazo para isso, aí vai para promulgação, aí publica, aí passa vacatio legis, e a gente é obrigado a seguir aquela lei, né, lei ordinária. Então, a gente viu todo o rito aí da questão da lei ordinária, que é, né, o rito, vamos dizer assim, completo, é o rito cheio, é o rito aí mais importante que a gente tem, porque, né, de um modo geral, a lei é aquilo que mais é produzido pelo Congresso, né? A gente vai ver hoje as emendas constitucionais, são importantes também, aliás, falando em termos de hierarquia, elas estão acima das leis, então são importantes, sim, mas em termos de volume são menos, né, bem menos. E aí, na semana que vem, a gente fala das leis, das medidas provisórias, né, que também tem importância, mas sempre tem um caráter mais restrito, né. Então, para vocês terem ideia aí, em termos de volume, né, esse ano a gente está aí, se eu não me engano, a última emenda constitucional é número 105, 106. Desde 88, quando surgiu a Constituição brasileira, tiveram aí 105, sei lá, vamos arredondar aí, 110 emendas constitucionais, né? Então, como é que se deu essa emenda constitucional? Isso que a gente vai ver hoje, o rito, né? Como é que ela vai se desenvolver. Já leis, né? Leis, a gente está aí no número 13 mil e alguma coisa, né? Que estão sendo editadas as leis desse momento. Óbvio que não começou em 88 essa contagem acho que começou em 69, se eu não me engano, mas enfim, né, a gente tem um volume bem mais expressivo de leis do que emendas constitucionais, né? Então, em termos de volume, a lei é mais comum, né, mas em termos de importância, talvez, né, em termos de hierarquia, e com certeza, a emenda constitucional está acima das leis. Bom, como é que é o rito, né? Como é que se desenvolve a emenda constitucional? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que perceber quando a gente fala de emendas constitucionais, a gente vai acabar reprisando toda aquela historinha, né, do poder constituinte derivado, que a gente já falou, se eu não me engano, no semestre passado ou retrasado, que eu falei com vocês, né, como vocês estão aí me aturando semestre após semestre, eu tenho certeza que a gente já falou em algum momento sobre poder constituinte derivado, que é exatamente aquele que vai criar, né, vai sequenciar aí as emendas constitucionais. A emenda constitucional ela tem uma série de limites, né, ela tem limites que são expressos, tem limites que são implícitos, né, estão aí inerentes à questão, mas nós temos também os limites explícitos no tocante aí ao conteúdo, nós temos limites explícitos no tocante aí às situações, né, às circunstâncias que não podem ser editadas, e temos limites temporais também, que são expressos, né, basicamente está tudo ali no artigo 60 da Constituição, né, então nós temos uma série de limites aí, essa vontade de se editar uma emenda constitucional. Por que isso, né, porque nós temos uma série de limites, porque nós temos uma Constituição que a gente classifica como rígida, né, dentro daquela classificação lá que a doutrina traz das constituições, né, tem aquela que é flexível, a semi-rígida e a rígida. A nossa é uma Constituição rígida. Por quê? Ela
cria um procedimento bastante difícil, né, bastante moroso, e alguns assuntos não se pode simplesmente alterar a Constituição, né? Então, a nossa Constituição, ela criou esse mecanismo para proteger a essência da Constituição, automaticamente a essência aí do Estado brasileiro. Então, o que nós temos, né? Nós temos uma Constituição que e deve ser atualizada periodicamente, e é importante que a Constituição crie esse mecanismo de atualização, porque senão a Constituição ela fica obsoleta muito rápido, né? O mundo ele gira muito rápido, a sociedade ela traz novidades o tempo todo, então a Constituição ela precisa ter mecanismos de atualização, que é a emenda constitucional, só que ela criou aí uma série de restrições para preservar a essência dessa Constituição, né? Essa essência da Constituição são os limites aí que não podem ser alterados por emenda constitucional, né? E aí a gente vai retomar aquele assunto que a gente já falou uma ou duas vezes, né, que é o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que traz as famosas cláusulas pétreas, né? Então, a cláusula pétrea traz aí, né, situações que o poder constituinte originário, né, ele colocou no texto como forma de preservar a essência da Constituição, que automaticamente reflete, né, a essência do Estado brasileiro. Então, as cláusulas pétreas. E aí nós temos lá no parágrafo 4º, primeiro a questão da forma federativa de Estado, né? Então, lá o texto, né, do artigo 60, não será permitida nenhuma proposta de emenda constitucional tendente a abolir, né? Então, essa a noção. Sempre que uma regra constitucional for alterada visando abolir, ou seja, desfazer, né, retirar do texto a forma federativa do Estado, por exemplo, ela vai ser julgada inconstitucional, né? Então, a emenda constitucional é julgada inconstitucional, inclusive a gente viu isso lá no controle concentrado, no controle concentrado de constitucionalidade. Então, veja, o que é proibido, o que é vedado, o que não pode, é a medida tendente a abolir. Medida tendente a regulamentar, a efetivar ou a, né, dar contornos àquele dispositivo é sim permitido, né? Então a gente tem que cuidar que o limite material da cláusula pétrea é sempre no sentido de expurgar, né, de tirar aquele princípio do texto ou reduzir ele de uma forma que ele não é efetivo. Aí nós temos, né, esse limite material que, né, se isso for passar, né, pelo Congresso e tudo mais, e virar uma emenda constitucional, aí cabe ao STF derrubar essa emenda constitucional, julgar ela inconstitucional. Então, veja, forma federativa do Estado, né? Então, aí nós temos, basicamente, 3 situações que são prestigiadas no texto. Elas não aparecem num único artigo. Então, onde que está aí a forma federativa do Estado? Né? Em que artigo aparece isso? Não, ele aparece em vários momentos da Constituição, e nos momentos da Constituição que vão trazer aí, basicamente, o quê? É aquele rol de competências de cada ente federativo, União, Estados e municípios, né? Então, a hora que você simplesmente faz uma emenda constitucional e fala, ó, o município não fala mais nada em matéria de saúde. Opa, está afetando aí a autonomia desse município, né? Então, seria uma emenda inconstitucional. Então, repartição de competências, a questão da autonomia administrativa, né? A questão de autogoverno, autoadministração, então a possibilidade de eleição de prefeito, a possibilidade de eleição de vereadores, né, a questão de definir um orçamento próprio, tudo isso também não pode ter nenhuma proposta na Constituição que venha a eliminar isso. Pode-se regular, sim, a regulação é permitida, só não pode criar ou sugerir um texto que venha a tirar isso do ordenamento. Além disso, né, a participação na formação da vontade aí do ente global, né, no sentido de que
os estados, né, aí o município acaba sendo prejudicado nessa estrutura federativa, mas os estados, eles têm direito de representação, né, junto ao Congresso Nacional, que são os senadores, né, então a questão aí do Senado, dos estados indicarem, né, óbvio, a gente que elege o senador, mas de ter essa participação do senador junto ao Congresso Nacional, defendendo os interesses do Estado, né. Então, são os três predicados aí que envolvem, né, essa proteção da forma federativa de Estado, né. Então, vejam, em que artigo aparece isso tudo? Em diversos artigos, né. Então, a gente vai ter ali na questão de competência, a gente vai ter, inclusive, lá na esfera tributária, a gente vai ter a questão da composição do Senado. Então, vejam, são diversos pontos aí que vão trazer essa proteção. Bom, outras cláusulas pétreas, que são os limites materiais, é o voto direto, secreto, universal e periódico, né? Então, a gente tem aquela ideia, né, de que o voto é um instrumento, né, pelo qual, né, se realiza o tal do sufrágio, né? Então, o sufrágio é a possibilidade de você escolher o teu representante. Como que a gente escolhe? Por meio do voto, né? Então, o sufrágio é a possibilidade de escolha e o voto é a forma que a gente faz essa escolha, né? Poderia ser uma audiência, por exemplo, em que todo mundo vai lá e ergue a mão, enfim, aclamação, né? Então, não, nossa Constituição traz expressamente o voto. Então, é aquilo que a gente faz a cada 2 anos e vai ter que fazer agora em novembro de novo, né? Então, é ir lá até o colégio eleitoral e encher, né, o formulário ou digitar lá no teclado, enfim, escolher o nosso representante. Esse representante tem que ser escolhido diretamente, né? Então, vejam que voto direto é no sentido de que a gente escolhe diretamente o representante, não é indiretamente. A gente não vota no partido político ou, né, numa determinada situação e aquele partido político é que convenciona quem vai ser a pessoa. Não. A gente faz diferente, né? O partido político indica o nome e a gente vota no nome da pessoa. Então, esse é o voto direto. Diferente do voto indireto, né, que a gente vê em outros países aí. O voto é secreto, né? Então a gente é sempre sigiloso aquilo em quem a gente votou, né? Não pode ter nenhuma medida aí que faça a gente publicar esse voto. Esse voto tem que ser periódico, ou seja, a cada período de tempo é preciso ter aí essa renovação do mandato, né? Então nós temos aí 4 anos, né, que é a regra do direito brasileiro. A cada 4 anos nós temos que ir lá e votar e renovar, né? No Brasil aí é permitida a recondução por um mandato, é a questão de renovar, mas vejam que a periodicidade está garantida ali a cada 4 anos, né? Não se permite, né, uma investidura vitalícia. E universal no sentido que todos podem votar, né? Todos podem votar naquela ideia, né? E claro, com aquela limitação de até 60 anos, né? Obrigatório, depois é facultativo, e entre 16 e 18 anos também é facultativo, né? Abaixo de 16 não vota, porque é uma pessoa incapaz, né? Totalmente incapaz. Então, universal, todos sem discriminação. Não importa o rico, não importa o pobre, não importa, né, o homem, a mulher, todos têm direito a um voto, né, que terá o mesmo peso, a mesma carga aí de força, né? Então, voto paritário. Então, tudo isso é protegido pela Constituição também, como cláusula pétrea, aí no artigo 60, parágrafo 4º, né? Então, o que isso daí traz, né, no seu fundo, o que isso representa? A democracia, né, a preocupação aí do Constituinte, a Constituição de 88, em assegurar que a questão da democracia seja, né, colocada, né, em evidência por meio de um instrumento funcional, né, que é a votação. Inclusive, a gente vai ver que um dos limites implícitos é a questão aí da democracia, né? Então, democracia não aparece expressamente lá
como um limite material, mas ela é implícita em razão dessa interpretação sistêmica, né? Aquilo que eu já cansei de falar para vocês, o direito, especialmente a Constituição, a gente não pode ficar preso na literalidade, né? A gente tem que entender o contexto, ou seja, fazer uma interpretação harmônica, sistêmica, né? Entender o porquê das coisas, e esse porquê acaba sendo também abraçado, né, por essa proteção constitucional. Então, por trás de tudo isso aí, a gente tem a questão da democracia. Bom, além disso, né, a questão da separação dos poderes, né, quais são os poderes que nós temos no Brasil? Nós temos o poder legislativo, executivo e judiciário, né? Então, toda a questão aí de separação dos poderes, não só na existência, né? Então, são garantias, né, do próprio aquilo, poder judiciário. O poder judiciário, de uma certa maneira, ele tem uma fonte de recursos bastante limitada, né? Tirando as taxas judiciárias aí, né, o poder judiciário não pode, não existe um tributo específico para eles, um imposto específico para eles. Então, vejam, não se pode, por exemplo, né, criar uma emenda constitucional no sentido de vamos acabar com a verba do Poder Judiciário. Aí está ofendendo o quê? Uma cláusula pétrea de separação de poderes, né? Porque implicitamente, né, você está fazendo o quê? Você está impedindo que um poder exercite aí a sua função. Então, exerça, né, a sua função. Então, você está sugerindo, né, uma medida que atendendo a abolir, né, a independência daquele poder. Então, nesse sentido, a separação de poderes aí é protegida também como cláusula pétrea, né, esse negócio aqui do voto tira fora, que já foi, era o slide anterior. O outro, né, os direitos e garantias individuais, né, então é aquilo, né, a gente passou um semestre inteiro passado falando e falando e falando e falando e falando mais um pouco, e enfim, né? Chegou uma hora que ninguém mais aguentava falar dos direitos. Professor. Oi, diga lá. Oi, boa noite. Só uma dúvida aqui. O artigo 60, parágrafo 4º, ele traz, o parágrafo não, o inciso, né? Ele traz a forma federativa de Estado explícita ali no parágrafo, no artigo 60. O senhor comentou que que infringiria também as cláusulas pétreas, uma tentativa de inibir o rol de competência, autonomia, a participação da vontade global ali do ente federado, né? E essas condições que não estão no que não estão no artigo 60, elas podem ser entendidas como implícitas constitucionais por estar em outros artigos da Constituição? Na verdade, é interpretação sistêmica. Então, o que acontece? Você não pode ler, né, se você pegar ali, né, a forma federativa do Estado, né, tá lá, inciso tal, inciso primeiro, a forma federativa do Estado. Mas aonde que isso está representado no texto constitucional, né? Isso não está representado em um único artigo, não está representado em uma única situação. Vai estar representado num conjunto de momentos dentro do texto constitucional. Então, precisa se identificar aonde que, né, um dispositivo, porque a emenda constitucional é alterar o texto da Constituição, né? Então, alguma proposta que vai alterar um artigo. Tem que ver se aquele artigo que está sendo objeto de alteração, se ele vem a garantir, né, algum dos preceitos aí da forma federativa do Estado, né? Então, vou dar um exemplo, né, lá no artigo 167 da Constituição, tem, né, uma questão que vem trazer a repartição de impostos, né? Então, os impostos que a União ganha, parte deles vai para o Estado e parte vai para os municípios. Vejam, se eu ir lá e fazer uma proposta dizendo, não, vamos tirar essa distribuição de valores aí, de tributos, o que eu estou fazendo ao sugerir isso? Eu estou tirando a fonte de receita de Estado e município e eu estou impedindo, na prática,
eles exerçam sua autonomia, né? Então, vejam, eu preciso fazer uma interpretação sistêmica aí do texto para ver se, ao reduzir um dispositivo constitucional, se isso vai afetar basicamente a autonomia aí da União, do Estado ou do município, né? Se isso afetar, essa proposta de alteração, ela é tendente a abolir a forma federativa de Estado, né? Então, é nesse sentido a gente fala, tudo bem, o artigo 60, parágrafo 4º, ele traz aí a ideia que tem que ser protegida, né? Mas não de forma exaustiva, esse dispositivo só, né? Então, uma interpretação maior aí, é um esforço hermenêutico. E, muito das vezes, né, não é muito claro e não é muito objetivo. Muitas das vezes, essa questão acaba sendo julgada pelo STF, né? O STF, e aí quase sempre por controle concentrado, né, ADIM, são ajuizados ADIMs, o STF é que vai acabar medindo aí se algo viola ou não, né, a cláusula pétrea. Então, não é algo muito fácil de você dizer, isso aqui viola, isso aqui não viola, né? Então, sempre exige um esforço interpretativo aí. Bom, voltando aí, né, a questão dos direitos e garantias individuais, né? Então, é aquilo que a gente falou na aula passada, no semestre passado, e direitos e garantias individuais não é só aquele rol de artigos, né, ou de incisos que estão lá no artigo 5º. Nós temos aí, né, um número enorme de situações que também colocam aí situações de direitos fundamentais a serem protegidos, né? Então, só vocês pegarem lá no artigo 196 para frente, né, vocês vão ver que existem aí direito à saúde, à educação, ao desporto, né, aos índios e tudo mais, tudo isso acaba sendo direito fundamental que também é protegido. Só que o que pode se realizar? Uma regulamentação, né, uma regulação daquilo, aí sim, né? Então, o primeiro rol de limites, né, e aquilo que a gente já falou bastante nos semestres anteriores, e acho que até no segundo semestre, enfim, as cláusulas pétreas, né? Então, as cláusulas pétreas representam o quê? Limites materiais, são conteúdos que não são passíveis aí de emenda constitucional. Só que não é só isso, né? Nós temos também os limites circunstanciais. Então, são situações, né? São momentos em que a Constituição veda que se faça, né, uma emenda constitucional. Uma delas, a gente já viu, inclusive a gente viu 2 aulas atrás, na questão da vigência de intervenção federal, né? Então, vejam, o artigo 60, parágrafo 1º, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, e ele complementa, né? Ou em caso de estado de defesa ou estado de sítio. A gente vai ver mais para frente, estado de defesa e estado de sítio, né? São graves perturbações aí à ordem, segurança e tudo mais, admite que o governo, o Poder Executivo, com aval do Congresso, restringe alguns direitos, inclusive fundamentais, né? Então, estado de sítio e estado de defesa, tem lá toda uma regrinha, a gente vai ver isso mais para frente, mas são momentos que também há uma violação, momentos excepcionais, são momentos de exceção. Assim como a intervenção federal, ela também é excepcional, porque ela retira de um ente federado a sua autonomia, é protegido, né, inclusive por cláusula pétrea, né, a questão aí da forma federativa. Estado de sítio e estado de defesa também trazem aí uma restrição a direitos fundamentais, né? Então, uma das medidas, por exemplo, determinadas no estado de defesa, o governo pode restringir aí a liberdade de reunião, de associação, né? Então, o Estado, óbvio, o governo, ele vai propor aí um decreto, esse decreto vai ser avalizado pelo Congresso, mas, enfim, determinando, né, o porquê vai ser declarado o estado de defesa
Quais são os direitos que eles serão restringidos? Um deles, esse direito de associação, de reunião, pode impor um toque de recolher, pode, enfim, né, tudo para equilibrar de novo, né, reequilibrar aí a normalidade. Então, nessas situações, como ela está criando uma violação àquilo que parece ser o mais básico, são os direitos fundamentais, não é correto, né, e não é pertinente que se faça uma sugestão de substituir o texto constitucional, né. Então, o artigo 60, parágrafo 1º, traz aí, dispõe, né, sobre os limites circunstanciais, ou seja, circunstâncias em que não se pode alterar a Constituição. E aí, né, e até relembrando, eu comentei algumas aulas atrás, né, que lá no governo Temer discutia né, era uma campanha bastante forte aí na mídia, da questão da reforma da Previdência, né, há 4 anos atrás, a reforma da Previdência, no governo Temer, a reforma da Previdência era uma proposta de emenda constitucional. E aí se discutia muito se colocava em pauta, não colocava e tal, e aí, quando foi decretada a intervenção federal lá no Rio de Janeiro em 2018, acabou jogando por terra aí qualquer possibilidade de fazer a reforma previdenciária naquele momento, por conta dessa vedação, artigo 60, parágrafo 1º, né, enquanto vigorar uma intervenção, não há como votar, né, ou aprovar qualquer emenda constitucional, né. Então, a reforma da Previdência, ela morreu ali naquele momento, e só voltou depois, aí com outro governo e tudo mais, que foi o Bolsonaro, foi aprovada só em 2019 e está valendo, né, hoje já está valendo aí. Então, são os limites explícitos circunstanciais, né, são momentos aí que vão trazer, que vão impedir qualquer votação, qualquer apreciação de emenda constitucional. Bom, além disso, nós temos os limites de procedimento, né, os limites procedimentais. Aqui a gente vai ver, na questão procedimental, como é mais difícil aprovar uma emenda constitucional em comparação com a questão da lei ordinária, né? Então, aqui a gente começa a fazer um paralelo com a lei ordinária, como aqui é mais difícil, né? Então, o primeiro limite aí procedimental é com relação à propositura, né, a iniciativa, a apresentação dessa proposta de emenda constitucional. Vejam, lá na lei ordinária, qualquer um deputado, né, individualmente, pode apresentar um projeto de lei. Na emenda constitucional, não, né, ela não pode ser individual, ela tem que ter pelo menos assinado, né, pelo menos 1/3 dos membros de cada casa, né, se for lá na Câmara, 1/3 dos membros de lá, que representa, né, nossa Câmara dos Deputados, aqui eu coloquei os números, 171 assinaturas, né, então se a Câmara dos Deputados resolver dar início a uma discussão sobre emenda constitucional, pelo menos 171 deputados têm que assinar aquele projeto de emenda constitucional, aquela proposta de emenda constitucional, né? Ou se começar no Senado, também 1/3, né? 1/3 representa aí 27 senadores, né? Então vejam que é sempre uma proposta coletiva, não é algo individual, como é na lei ordinária. E aí vem uma outra situação, né, aquela dúvida, né, que muita gente tem, se o projeto de iniciativa popular também pode ter aí como objeto emenda constitucional. Não existe nenhuma vedação, né, não existe nenhuma restrição, atendidos aqueles requisitos lá que a gente viu até na aula passada, né, 1% do eleitorado, distribuído em 5 estados, com 0,3% em cada estado, pelo menos, aí pode sim, né, um projeto aí de emenda constitucional surgir desse método, né, da iniciativa popular. Alguém quer fazer uma pergunta? Parece que eu ouvi um som aí, né? Um zumbido e tal. Bom, então vamos voltar. Nós temos aí
Primeiro, na questão da iniciativa, né? A iniciativa da emenda constitucional, ela é mais rígida, ela é mais rigorosa do que uma lei ordinária, né? Então, esse é o primeiro limite com relação ao procedimento. Segundo limite com relação ao procedimento, ou segunda diferença com relação ao procedimento. Aqui sim, né, que, né, toda vez que vocês lerem é projeto de emenda constitucional ou proposta de emenda constitucional, né, então, a aprovação da emenda constitucional, aí vem o detalhe, vejam que em cada casa do Congresso, ou seja, Câmara e Senado, em cada uma dessas casas, precisa ser votado em 2 turnos, precisa ser votado 2 vezes essa proposta de emenda constitucional, né? Então, vejam, são 2 votações na Câmara e 2 votações no Congresso, né? Continua aquela lógica bicameral, aprova numa casa, vai para outra casa vota também, pode propor emendas, depois volta para a casa originária, no caso de emendas, né? Mas, enfim, são 2 turnos, são 2 votações, né? Vejam que na lei ordinária é uma votação só. E, além de ser 2 turnos, 2 votações em cada casa, então a gente está falando de 4 votações, né? Já que tem a Câmara e o Senado, são 4 votações. Cada uma delas precisa aprovar aquele projeto por pelo menos 3/5 dos seus membros, né? Então, vejam que precisa-se, né, na Câmara dos Deputados, que são 513 deputados, precisa formar 308 votos, né? Então, vejam que preciso 3/5 dos membros. Na lei ordinária, é maioria simples, né? 50% mais 1, 3/5, aí vai representar 60%, né? Então, vejam que é um quórum muito maior que precisa em cada uma dessas votações. E aí também 3/5 lá no Congresso, né? Lá no Congresso, 81 senadores, precisa fazer a matemática aí para ver quanto dá 3/5. Mas, enfim, 4 votações, todas elas com pelo menos 3/5 aí aprovando aquela proposta, né? Tendo uma votação que não aprovou, aquele projeto é arquivado, é encerrado, acabou, não vai mais para a pauta, a não ser no próximo ano seguinte, né? Então, é o outro detalhe. Bom, deixa eu só complementar aqui, esses turnos, né, é preciso 2 turnos em cada casa do Congresso. Esses turnos aqui significa dias legislativos diferentes, tá? Então, seria muito fácil, né, o Congresso, a Câmara, bom, então vamos votar a emenda constitucional, né, número tal, vai lá, todo mundo vota, aí faz um intervalinho para o café, todo mundo volta do café, só agora vamos fazer o segundo turno dessa emenda constitucional, aí todo mundo vota igual, né? Então, vejam, esses turnos aqui exigem sessões legislativas diferentes, dias diferentes, tá? Então, elas não podem ser votadas no mesmo dia, né? Então, se for votar no mesmo dia, não cumpre esse requisito aí de 2 turnos, né? Senão seria muito fácil, né? Aquilo, vamos votar essa discussão, todo mundo ergue a mão, aí, beleza, aprovado, segunda votação, todo mundo ergue a mão, pronto, acabou, passou. Não, tem que ser 2 turnos, 2 dias diferentes aí, né? Bom, outro limite, agora um limite temporal, a questão da emenda que foi rejeitada, né, a emenda aí que ela foi, em alguma dessas 4 votações, essa emenda ela simplesmente não foi aprovada. O que acontece? Vamos supor que a pessoa que propôs, né, aquele grupo de deputados que propôs, não ficou aí satisfeito e quer levar de novo essa questão para a votação. Só vai poder na próxima sessão legislativa, ou seja, no outro ano, né? Então, no mesmo ano não vai mais ser possível votar aquele tema, né, aquele assunto. Claro que, de um modo geral,
já que foi rejeitado, é muito normal que os deputados vão lá, façam alteração no texto, façam, né, ajeitem aquele assunto, mas não é, então, o mesmo texto idêntico levar para a mesma votação. É o tema, é a matéria, né, é o assunto que está sendo votado. Então, pode fazer o ajuste, pode, mas só vai ser votado, só vai ser deliberado na sessão legislativa subsequente ou quando for apresentado no ano seguinte, né? Então, tem uma limitação aí temporal de não poder, né, ser colocado no mesmo ano legislativo, já que ele foi, né, acabou sendo rejeitado e tudo mais. Bom, o detalhe da emenda constitucional é que ela, né, eu acabei não colocando aqui no slide, ela não vai para sanção ou veto do presidente, né? Então, a emenda constitucional, ela tem essa peculiaridade aí dela ser aprovada, né, no Senado. O próprio Senado faz aí, né, a sanção e a promulgação da emenda constitucional, né? A emenda constitucional não tem aquela etapa final de ir para o presidente, ele vetar, aí volta, e vai, e vem, e volta, não. A emenda constitucional, ela tem, né, esse caráter aí mais restrito do poder legislativo, a gente não tem aquelas restrições. Além disso, né, falando e complementando e até terminando essa questão da emenda constitucional, os limites implícitos, né? O que não pode também ser objeto de emenda constitucional é a questão da forma de governo, a questão da república, né? Então, vejam, a gente tem toda uma construção em cima da questão da democracia, em cima da questão né, do bem comum, né, do povo ser o titular do poder, eu não posso mudar aqui a forma de governo, né? Então, também tem esse limite implícito, porque isso não está expresso lá no artigo 60, parágrafo 4º, né? Então, isso aqui é uma das implicações, né, uma decorrência da questão de uma interpretação sistêmica, né? Uma interpretação sistêmica leva a gente a concluir isso, né, que a forma de governo, a república não poderia aí ser alterada. A questão da impossibilidade de delegação, né, do poder constituinte originário, aquela coisa, né, de você temos o artigo 60, parágrafo 4º, fazendo as cláusulas pétreas, né, dizendo lá, né, vamos pegar o exemplo lá do colega que perguntou da forma federativa do Estado. Aí a gente pensa assim, bom, realmente eu não posso alterar a forma federativa do Estado, que é uma cláusula pétrea. Então eu vou criar uma emenda constitucional alterando as cláusulas pétreas, né? Eu vou tirar aquela disposição lá, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, né? Eu vou simplesmente riscar, vou propor uma emenda constitucional para que a cláusula pétrea, né, tire do texto dela a proteção à forma federativa do Estado. Aí eu vou lá, depois que eu conseguir essa emenda constitucional, e aí vou lá e altero a forma federativa do Estado. Eu não posso fazer isso também, né? Então, esses limites, essas disposições pétreas, né, elas advêm aí do poder constituinte originário, né? Então, elas não podem ser passíveis de alteração. Foi à vontade do poder constituinte originário, o texto original, né? Então, aqueles elementos que foram fixados pelo texto original como inalteráveis, o que é inalterável tem que continuar inalterável, né, por todo o resto do tempo. Ele não pode usar esse precalço, né, esse subterfúgio aí né, já que a lei não permite, eu altero a lei que não permite. Não pode fazer isso também. Não é possível, é um limite implícito, né? Isso não está escrito em lugar nenhum, mas é uma interpretação aí, sistema que se faz. Essas são as considerações aí mais importantes sobre a questão da emenda constitucional, né? O resto, todo o trâmite acaba sendo bastante similar, passa pelas comissões, passa pela votação, passa pela análise, né, da Constituição e Justiça, passa, enfim,
né, o processo legislativo de um modo geral, né, naquela sistemática que a gente viu na última aula, também passa a emenda constitucional com esses detalhes adicionais aí do artigo 60. Né? Então, nós temos as emendas constitucionais aí, o grande foco da aula de hoje. Para não passar vazio, né, eu mencionei aqui lei complementar, lei delegada e resolução, que estão lá no artigo 59 também como espécies normativas. Né? Então, para não passar no vazio, né, e a gente não deixar de mencionar, vamos só comentar aí sobre essas três espécies, com exceção da medida provisória, que vai ser objeto da próxima aula. A questão das leis complementares, né? A gente já falou, o processo legislativo, a criação de uma emenda, de uma lei complementar, ela é mesmo da lei ordinária, com uma única observação. O quórum de aprovação dessa lei é por maioria absoluta. Né? Então, está lá no artigo 69, maioria absoluta no sentido de que, né, se na Câmara dos Deputados nós temos 513 deputados inscritos, a gente precisa ter, né, 50% mais um desses 513 para conseguir aprovar uma lei complementar. A lei ordinária é quórum simples, no sentido de que daqueles 513, vamos imaginar que 400 estavam lá naquela sessão legislativa. Então, é 50% mais um daqueles que estavam na sessão legislativa. Né? Então, lá nesse exemplo, 201 votos, uma lei ordinária seria aprovada. Agora, uma lei complementar, não, né? Porque 201 votos não significa, né, 50% mais um dos deputados, né, que estão lá exercendo o mandato na Câmara dos Deputados. Né? Então, precisa aí, com 256 votos, né, para dar 257 votos para dar a maioria absoluta lá na Câmara. Bom, quando que a gente sabe se pode ser uma lei ordinária ou complementar no texto da Constituição? Veja, a Constituição ela vai colocar expressamente quando que um determinado assunto vai ser e deve ser regulado por lei complementar. Né? Então, se a Constituição não fala nada, é lei ordinária. Quando a Constituição querer, né, o assunto, ela vai dizer expressamente, né, somente a lei complementar poderá dispor sobre, né, vamos dar um exemplo lá do direito tributário, né, dispor sobre a criação de tributos. Né? Então, veja, a Constituição é que vai dizer expressamente quando se deve utilizar a lei complementar. Se ela não fala nada, vale a lei ordinária. Daí existe uma grande discussão se existe hierarquia entre ambas as leis, né? Lei ordinária e lei complementar. Doutrinas que falam que sim, doutrinas que falam que não, né? A minha percepção é que sim, né? Se uma lei é mais forte, mais difícil de ser aprovada, teoricamente ela estaria num degrau superior aí. Mas, enfim, existe uma outra doutrina de força, né, que acaba falando que lei complementar e lei ordinária estão no mesmo nível, né, só que cada um preenche um espaço diferente. Né, então, seriam competências específicas aí da lei complementar, então ela não estaria acima. Né, mas, né, na prática, no dia a dia, a gente acaba vendo que existe sim uma hierarquia. A lei complementar ela tem mais força, né, ela pode ou mais do que a lei ordinária, então ela estaria sim acima. Né? Então aí é uma discussão meramente doutrinária. Bom, além disso, outra espécie legislativa que nós temos, leis delegadas. Né? Então, leis delegadas são elaboradas pelo presidente da República. Aí vejam só, presidente da República não é poder legislativo, poder executivo. Né? Então, a rigor, o presidente da República não deve, né, editar leis. A lei delegada, ele pode. Por que ele pode fazer isso? Porque o Congresso Nacional previamente autorizou ele a fazer isso. Né? Então, o Congresso, vejam, é Congresso, não é Câmara nem Senado, é o Congresso, então são as duas casas, editam uma resolução que permitem que o presidente, né, nos limites daquela resolução, ou seja,
por um tempo, por uma determinada matéria, o presidente poderá, né, editar uma lei sobre determinado assunto que ele julgar de interesse, né? Então, o Congresso dá uma autorização para o presidente editar aí essa lei, que recebe o nome de lei delegada. Quais assuntos não podem ser delegados, né? Ou seja, quais assuntos aí o Congresso não pode permitir que o presidente faça a lei, né? Então, os atos, lá no artigo 68, né, parágrafo 1º, diz, né, que o Congresso não pode editar essa resolução para o presidente dos atos de competência exclusiva do Congresso, privativa da Câmara ou do Senado, os assuntos reservados à lei complementar, e aí nem legislação sobre Poder Judiciário e Ministério Público, né, carreira dos seus membros, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, sobre as questões orçamentárias, aí, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos, né? Então vejam que existem alguns limites aí para o Senado autorizar o presidente da República a editar essas leis aí que recebem o nome de delegadas. Essas leis delegadas, elas não são comuns, né? Elas não têm aí sido muito utilizadas. Primeiro porque o presidente, ou os últimos presidentes aí, e aí a gente pode falar, acho que desde o governo Lula à frente, né, Dilma, Temer e Bolsonaro, eles não têm lá muita harmonia com o Congresso, né? Então, o Congresso já começa aí com o pé atrás ao repassar essa autorização para o presidente, né? Então, não tem aí essa confiança muito grande. Mas não só por isso, mas também porque, né, o presidente da República ele pode editar outro tipo de norma, outro tipo de lei, ou pelo menos norma que tenha força de lei, a tal da medida provisória. É o que a gente vai ver na próxima aula, né? Então, veja, se o presidente da República pode editar uma medida provisória sem autorização de ninguém, né? E essa medida provisória começa a valer no dia seguinte, né? Por que o presidente vai ir lá no Congresso, vai barganhar uma autorização para ele poder legislar aí sobre outro assunto? Ele vai lá e faz a medida provisória e aquilo vale no dia seguinte, e depois o Congresso, né, vai ter um prazo aí para votar isso daí, é o que a gente vai ver tudo semana que vem. Congresso, né, Câmara e Senado vão apreciar aquela medida, mas ela já vale no dia seguinte, né? Então vejam, se o presidente da República tem essa prerrogativa da medida provisória, de um certo modo a lei delegada ela se tornou obsoleta, né? Ela existe, está lá, artigo 68, é possível, pode acontecer, pode, mas não é aquilo que a gente vê no dia a dia, porque o presidente tem lá a questão da medida provisória debaixo, né, da sua manga, então ele usa isso com bastante frequência, né, medida provisória, diferente da lei delegada, ela é bastante comum, e aí bastante frequente, inclusive em vários assuntos, né, basta, e aí vocês podem fazer, né, sempre uma pesquisa, e até eu vou fazer aqui para vocês terem noção do dia a dia, né, do direito, mas enfim, vocês podem entrar lá no site do Planalto, vocês podem ver, e Código Civil, e vocês podem ver lá o volume de tudo isso, né, então vocês entram lá na legislação, e aí a gente já consegue ver legislação federal, e aqui vem, né, medida provisória, a gente já vê nos últimos anos, ó, estão todas aqui, ó, veja a quantidade de medida provisória nos últimos 3 anos, né, bastante volumosa. E aí, se a gente for em lei delegada, né, vejam que a última foi lá em 92, né, então vejam que é algo que, não, enfim, né, existe, é possível, mas não é algo frequente, né, e caiu em desuso em razão da medida provisória. Né, vejo que a última foi lá de 92, para instituir gratificação aí aos servidores civis, né, já a medida provisória, só nos últimos 3 anos, acabou de ver aí que tem um volume bem grande, né, e todas elas estão aqui nesse site, né, o site do Planalto, que é a nossa fonte oficial de leis, né, inclusive
Ó, a última foi dia 15/9, medida provisória, né? Então tá tudo aqui. Se vocês não são habituados, né, a pesquisar leis, sempre venham nesse site aí, sempre procurem a fonte oficial, que é esse site aqui. Então vejam, leis, né, leis aí, eu falei 13.000 ao longo da aula, na verdade nós estamos, a última lei é a 14.059, do dia 22 de setembro, né? Então vejam, só esse ano, começou na 13.974, né, e nós estamos na 14.059, então a gente está falando de quase, ou próximo a 100 leis, né, número de 100 leis nesse ano, né, só nesse ano. Então vejam como é a importância, o volume aí em termos de lei, né, já que nós estamos olhando, vamos ver lei complementar, é muito menor o número, mas tem também, né, então nós estamos aí na lei complementar, deixa eu ver, 2020 nós tivemos 3 leis complementares, né? 3 leis complementares aí. Enfim, né? Vejam que é muito mais restrito a questão da lei complementar. Mas, enfim, uma curiosidade aí, já que, né, nós estamos aí com a internet, fica fácil da gente ver tudo isso. Bom, pessoal, então, basicamente, a aula de hoje é isso. Eu não sei se tem alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão. Semana que vem a gente vê a tal da medida provisória, e a gente comenta aí com um pouco mais de calma a questão da avaliação do primeiro bimestre, né? Vou dar um direcionamento aí para aqueles que, né, espero que vocês dêem uma estudada para fazer essas perguntas. Vocês vão perceber, e eu acho que nem todo mundo aí já foi meu aluno, as minhas provas não são fáceis, né? Nunca foram fáceis. Óbvio que existe a internet junto aí de vocês, mas enfim, né, vai exigir. Então, não é aquela coisa de, em 10 minutos eu vou lá, clico tudo, tá ali na cara, respondo, não. Vocês vão, né, vão precisar aí pelo menos de uma horinha para responder tudo. Bom, pessoal, se não temos dúvidas, não temos nenhum comentário, agradeço. Opa, diga, Janaína. Você já citou, eu não vi, mas está a obrigatoriedade do voto, sim, né? O voto obrigatório, secreto e tudo mais. Está lá na Constituição. Bom, então, qualquer questão, qualquer situação, estamos à disposição. Se quiserem mandar qualquer comentário por escrito, também está lá, né, no portal do aluno. E aí, semana que vem, a gente continua, a gente também avança no nosso conteúdo. Eu agradeço aí a compreensão, a paciência, e até, né, até semana que vem. Um grande abraço.